Conexão CNN. Conexão CNN de hoje encontra a Thaís Arbex. Thaís, bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Larissa. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos. Yuri Pita, como vai? Bom dia. Olá, Nonato. Bom dia para você, Larissa, Thaís, e bom dia aos nossos ouvintes. Vocês já fizeram compras de Natal ou não, Thaís e Yuri? Ainda não, Nonato. Eu ia me abster de comentar a indicação. Ainda bem que meu filho não está nem aqui no estado de São Paulo, está viajando com a mãe dele, lá para a família da mãe dele, e não está me ouvindo. Mas hoje está tudo online, daqui a pouco ele vai cobrar de você em alguma live aí. nem te conto quanto que a turma é online aqui, Nonato, mas deixa pra lá. Muito bom, é isso aí. Olha aqui, gente, nós tivemos o Senado alterando o PL sobre o Fundeb e retirando alguns repasses para instituições religiosas. Foi um dos assuntos da nossa abertura hoje aqui, com a apuração da Larissa Rodrigues. E Yuri, queria te ouvir nessa questão, o que é que significa essa ação do Senado Federal, que de qualquer modo aprovou, né, de forma simbólica o Fundeb. Pois é, Nonato, a gente acompanhou lá no meio do ano toda a discussão em torno da emenda constitucional que tornou o Fundeb definitivo. O Fundeb tinha prazo para terminar neste ano de 2020 e desde aquela emenda constitucional tornou-se um fundo definitivo no Estado brasileiro. A grande questão é que ele não tinha sido regulamentado, precisava ser regulamentado, e é esse projeto que foi já aprovado na Câmara, mas com essa questão importante que você colocou e que o Senado retirou. Foi uma mudança feita no plenário da Câmara para que até 10% das matrículas pudessem usar dinheiro do Fundeb, dinheiro público, para ser repassado para instituições filantrópicas, confessionais e comunitárias. Sem entrar no mérito, além do Sistema S, sem entrar no mérito do trabalho que essas instituições fazem, se é bom ou ruim, se deveriam, né? Não é entrar na qualidade da questão. A questão é que esse recurso público, e essa foi a crítica que muitos especialistas em educação fizeram e que os senadores atenderam, é que a rede pública brasileira já carece de recursos, já tem uma série de deficiências, e tirar recursos da rede pública, ainda que para outras instituições que tenham um trabalho meritório, não é adequado do ponto de vista de política pública. E foi isso que os senadores fizeram do ponto de vista da política educacional. Foi um movimento importante, mas também uma questão política importante, o Senado revisando o trabalho que foi feito no plenário da Câmara dos Deputados, motivado principalmente por deputados ligados a instituições religiosas e filantrópicas. Com isso, volta para a Câmara, né? Volta para a Câmara, exatamente. Como a Câmara começou a votação, o Senado fez uma alteração, precisa novamente passar pelo crivo da Câmara, mas aparentemente já haveria acordo político para não voltar essa história dos 10% de matrículas irem para essas entidades que não têm fins lucrativos, mas não deixam de ser entidades privadas que não precisam desses recursos públicos, até porque entidades filantrópicas, religiosas, já contam com uma série de outros benefícios, por exemplo, em relação a impostos. Então não precisaria de mais um apoio estatal para suas atividades. Ô, Thaís Arbex, e havia uma série de críticas também, né, de educadores e instituições ligadas à educação pública em cima do que foi aprovado na Câmara, né? Sim, Nonato. E o Yuri falou dessa volta para a Câmara. A perspectiva, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que vote ainda na próxima quinta-feira, porque como a gente falou ontem aqui no Conexão, ainda tem aquele impasse sobre ter ou não recesso parlamentar. Exato. E pelo que o Rodrigo Maia disse, é exatamente esse acordo que o Yuri trouxe para a gente. Deve votar o texto como ele veio do Senado, para evitar que esse dinheiro saia da rede pública. Só lembrando aqui, o Fundeb reúne impostos, né, e repassa recursos, valores para estados e municípios que são utilizados na educação infantil até pelo menos o ensino médio. Daí a importância da gente ter um acompanhamento muito de perto e, obviamente, observar para onde está indo efetivamente esse dinheiro. São 8h35, a gente segue no Conexão CNN. Outro assunto importante de hoje é a apresentação oficial do Plano Nacional de Imunização. E aí com a presença de muita gente, né, Thaís? Muita gente, Nonato, e uma perspectiva que
que o presidente Jair Bolsonaro use esse evento para também assinar aquela medida provisória em relação à vacina. Aquela medida provisória que deve liberar o crédito extraordinário de 20 bilhões para a compra das vacinas e que também tem aquela discussão de alguns pontos polêmicos, entre eles aquele que o presidente citou ontem, de o brasileiro ter que assinar um termo de responsabilidade para tomar a vacina. Há uma perspectiva de que ele use esse evento nesse lançamento já para assinar a medida provisória também, Nonato. Agora, nessa história toda, houve uma espécie de cachimbo da paz aí entre governo federal e os mais variados entes, Yuri, à medida em que nessa cerimônia deve ter a presença, ou pelo menos a participação, de muitos atores envolvidos nessa discussão sobre a imunização no país? Olha, Nonato, que de fato houve um distensionamento em relação à semana passada. A gente, exato, semana passada foi o ápice dessa crise, da fervura, né? Da fervura, exatamente, onde estava com mais calor ali as declarações do governador João Dória, de outros governadores, do governador Ronaldo Caiado, enfim, entre vários outros que se manifestaram ou favoráveis ou contrários a essa espécie de corrida às vacinas que vão ser produzidas pelo Instituto Butantan, mas que, lembrando sempre a todos os nossos ouvintes, nenhuma vacina ainda está registrada nem em definitivo, nem com uso emergencial na Anvisa. Tudo que a gente está discutindo em relação a como vai se dar esse plano de vacinação, que é sim uma atribuição do governo federal coordenar estados e municípios, e isso está presente tanto no documento que o Ministério da Saúde apresentou no fim de semana, quanto na resposta que ontem o governo enviou ao Supremo Tribunal Federal. A grande questão é papel do governo federal, em coordenação com os estados, fazer esse plano chegar até a população, junto com os municípios. E é preciso ter um mínimo de diálogo institucional, e é isso que a gente deve perceber hoje. A grande questão que fica, e isso é um ponto de reflexão para todos nós, é o que a gente percebe e o que deveria ser o papel de qualquer autoridade num momento como esse, em que, como eu disse ontem na TV, no 360, não é nem mais expectativa que a sociedade tem. A sociedade tem uma esperança de que a vacinação seja feita para que as pessoas possam voltar à normalidade. A resposta do governo federal fala em 16 meses para toda a população brasileira ser vacinada. 4 meses para o grupo prioritário, profissionais de saúde, idosos, entre outros, e depois mais 12 meses para toda a população. É importante que a gente confie nesse plano de imunização e não que tenha autoridades colocando em xeque, dificultando o processo de vacinação. Esse é o grande dilema que só o Brasil está vivendo, nenhum outro país mais civilizado tem visto isso, que a gente percebe nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência para todos nós, o atual presidente, o novo presidente e os ex-presidentes, todos disseram que vão ser vacinados, Nonato. E é claro que num ambiente distensionado isso facilita, né, Thaís? Então tomara que os ânimos estejam mesmo serenados e todo mundo trabalhe junto, né? Exatamente, Nonato, até porque também na semana passada teve a discussão de que essa medida provisória que deve ser apresentada hoje pudesse ter aquele trecho de requisição das vacinas. Então a gente ainda tem uma certa expectativa em relação ao texto, de como ele vai vir. Embora nos bastidores muitas pessoas do governo tenham dito que esse trecho já não consta mais no documento, justamente por conta de toda a polêmica da semana passada, Nonato. Outro assunto de hoje, Thaís Arbex e Yuri Pita, conversando conosco aqui no Conexão CNN, é o Supremo Tribunal Federal. Já trouxemos aqui informação com a Basília Rodrigues na agenda política, destacando que hoje o Supremo tem sessão para começar a julgar 2 ações sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a pandemia de Covid aqui no Brasil. É importante a gente olhar isso de perto, né, Thaís? Porque essas decisões que o Supremo tomar em torno dessas 2 ações serão importantíssimas e determinantes sobre como o governo e os governos estaduais e municipais vão vão conduzir as ações de imunização, né? É isso, Nonato. O Supremo discute hoje 2 ações, uma proposta pelo PDT, que diz que a vacinação tem que ser, sim, obrigatória, e outra do PTB, que acha que a vacinação não pode ser compulsória.
qual que é o caminho que o Supremo deve adotar, Nonato? Conversando ali com alguns ministros, já deu para sentir um pouco o clima da corte. Eles devem ir por aquele caminho que eles estão chamando de obrigação indireta. O que significa isso? Significa que tanto a União, estados e municípios podem criar regras que vinculem a vacinação contra a Covid à oferta de determinados serviços. Como, por exemplo, matrícula em escolas, a União pode até determinar que você seja vacinado para embarcar em voos domésticos. Essa é a avaliação. Os ministros dizem que não tem como ser um caminho diferente, já que já é uma postura adotada pelo Brasil e é uma postura de muito sucesso, porque a gente já tem uma gama de vacinas que são, de certa forma, obrigatórias, principalmente para a fase infantil, para as crianças e adolescentes, Nonato. E lembrando, né, Yuri, tem todo esse componente de convencimento sobre algumas pessoas para tomar a vacina. A gente viu isso nos Estados Unidos. Recentemente as nossas correspondentes trouxeram informações de lá de que até algumas figuras importantes da política e até do meio artístico americano entraram de cabeça numa campanha para incentivar as pessoas a tomarem a vacina, porque tem muita gente ainda com receio de tomar, e aí para não ter essa questão da obrigatoriedade, você trabalha pelo convencimento. E a ação que será julgada hoje pelo Supremo, tanto a do PDT quanto a do PTB, devem balizar aquilo que a gente vai fazer por aqui, né? Exato, Nonato. Quer dizer, acaba sendo uma decisão que deveria ser eminentemente de governo, no sentido de discussão política da sociedade, de qual é o seu papel e como convencer as pessoas. Convencimento nada mais é do que uma ação política, convencer as pessoas da melhor ideia que seria a vacinação, e aí o que a gente percebe é tendo que recorrer a instrumentos do judiciário para que políticas públicas sejam executadas da melhor forma possível pelo interesse comum, porque não adianta eu me vacinar e todo o entorno não se vacinar. A vacinação só funciona se você tiver um percentual significativo de pessoas vacinadas. Por isso que existe um plano de imunização para que tenha uma meta para que em determinado período se atinja esse percentual. Alguns especialistas da área de saúde até têm feito, não digo desdenhado, mas têm dito, olha, não é tão preocupante quando você tem uma parcela de 10% a 20%, até 30% da sociedade que não queira se vacinar, que é esse discurso que está sendo em voga, inclusive porque isso te acelera o processo de vacinação de quem quer se vacinar. Mas se esse percentual ficar muito mais alto, aí você começa a ter problemas. Como, por exemplo, aconteceu em relação ao sarampo, a gente viu uma série de movimentos anti-vacina na questão do sarampo, e o que se percebeu é que uma doença que estava erradicada no Brasil, por exemplo, em outros países, de novo, como os Estados Unidos, acabaram voltando a ter casos de incidência de sarampo, o que é quase inacreditável em pleno século XXI, no ano de 2020, né, Nonato? Sem dúvida. Obrigado, Yuri. Até amanhã, hein? Um abraço a todos. Até amanhã. Obrigado, Thaís. Tchau, tchau, Nonato. Até amanhã. Thaís Arbex e Yuri Pita participando conosco do Conexão CNN.